Boa tarde, 17 horas. Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir ao Senhor? Quem sou eu para dizer a paz, minhas amigas, irmãs, mulheres de Deus? Estava com saudade. Foi uma semana tão corrida. Graça e paz, pastora Maria da Cruz. Que bom que você vai poder ouvir aqui ao vivo. Boa tarde, Tiago. Graça e paz, meus irmãos queridos. Ah, como é bom ter as nossas vidas na mão do Senhor. Eu começo essa live de hoje declarando isso. Faça como queres, Senhor. Faça como queres. Tu tens a minha vida. Tu tens a minha vida em tuas mãos. Aleluia. Coisa boa é entregar o controle. Coisa boa é reconhecer o poderio de Deus, a soberania de Deus. É reconhecer quem Deus é. É nas adversidades da vida, nos dias difíceis da nossa vida, que nós entendemos que nós não estamos no controle. É quando nós perdemos totalmente o controle das situações, que o poderio de Deus, ele vem, a soberania de Deus vem. Né? O ser guiado pelo Espírito se torna uma verdade absoluta, não do que se prega, mas do que se vive. Aleluia! Que semana! Uma semana muito corrida, vai sendo bem-vindas aí vocês. Vão chamando outras mulheres, vão chamando. E é sempre um prazer muito grande para mim estar aqui. Né? Foi uma semana, assim, muito corrida. Muito desafiadora essa semana. Uma semana de coisas muito grandes. Aconteceram muitas coisas tremendas. Está acontecendo muitas coisas tremendas. Eu sei que na sua vida, na sua casa, no seu ministério, está acontecendo na minha vida, no meu ministério. Mas, irmãos, os dias maus, eles chegam para todos nós. E como é desafiador, né? Como é difícil você atravessar os dias maus. Como é difícil você, né, aceitar que você não tem o controle das coisas. E essa semana eu posso testemunhar isso aqui para vocês. Regiane, Trufa, seja bem-vinda. Rosalinda. Como é difícil, irmãos. É muito difícil, porque a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer estar no controle das coisas. A gente precisa, muitas vezes, ter essa falsa, né, ideia de que a gente tem o controle das situações. Porque isso traz para nós, né, uma segurança momentânea. E nem sempre é confortável quando você se depara com situações desafiadoras na sua vida, aonde você fala, eu não tenho controle. Eu não posso controlar isso, eu não posso controlar o que as pessoas pensam sobre isso, eu não posso controlar a maneira como as pessoas reagem a situações. Eu reajo assim, mas eu não posso controlar a reação das outras pessoas. A gente não consegue, né, mudar muitas vezes os ambientes, as situações desafiadoras, né, as circunstâncias da nossa vida. E é como eu disse aqui, o dia mau, irmãos, chega para todos nós. E essa semana foi uma semana tão violenta na minha vida, de bons resultados, de coisas boas, de bons resultados. Mas eu quero dizer para você, ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ontem eu passei um dia quase todo que chorando. Chorei quase, fiz uma prova que eu tinha que fazer, fui aprovada nessa prova, glória a Deus, muito bem, inclusive, né? Mas assim mesmo me sobreveio sobre mim uma tristeza, irmãos, uma tristeza, uma angústia. E eu não tinha, e eu não tenho até agora motivos, né, aparentes, pelo contrário, eu tinha todos os motivos para comemorar. Eu tenho todos os motivos dessa semana para comemorar. Claro que aconteceram algumas coisas, acontece sempre algumas coisas para, né, nos tirar do foco e para nos mostrar, irmãos, verdadeiramente. Ontem o pai, ele me orientou e até hoje eu dormi, acho que por quase 24 horas. Desde ontem eu só dormi. Eu acordei,
depois dormi de novo. E eu só pude entender como esses momentos, né? Deus tem trabalhado tanto comigo nesses meses que tem vindo, né? Deus tem trago palavras para mim, Deus tem trago, né? Através de outros irmãos, no meu espírito, meu testemunho interior, através da palavra de Deus. Inclusive, vai preparando aí sua palavra no livro de Romanos. A gente vai ler Romanos 10, Romanos 12. Vamos meditar um pouquinho sobre a fé. Novamente, vamos falar um pouquinho sobre a fé. E eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias, já está fazendo. E ontem, quando a gente se vê nessas situações onde você não tem o controle. Meu Deus, como é difícil. Não é fácil. Porque eu, pelo menos, eu tenho uma característica muito grande, né? Eu sou muito resoluta, eu resolvo coisas. Eu não tenho dificuldade em resolver problemas. Quando os problemas, eles aparecem, a minha tendência, a minha alma, ela é tendenciosa a resolver. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque eu creio que Deus tem um trabalho assim, né? O Espírito Santo de Deus, tudo que Ele nos quer é nos colocar de pé todos os dias e nos colocar de frente das situações. Tudo que a gente vive é pela fé, irmãos. E verdadeiramente eu tenho cada vez mais sido consciente de que a gente vive aquilo que a gente crê. Se você crê que você está numa guerra, você vai viver guerra. Se você crê que as coisas para você são difíceis, você vai viver coisas difíceis. Se você crê, né, que as coisas estão fechadas, que o céu está aberto, fechado para você, se essa é a sua condição de crer, se você, por ter uma mente, né, ainda não renovada por meio da palavra e do Espírito, e você deixa com que a incredulidade venha sobre a sua vida e você crê e às vezes até declara, isso acontece de forma, às vezes, pequena nas nossas vidas. Por exemplo, estou morrendo de fome. É uma fala costumeira, a gente fala, estou morrendo de fome. E isso é uma palavra de quê? Incredulidade. E você pode virar para mim e falar assim, nossa, pastor, mas isso é, né, é uma maneira de falar, tem uma palavra certa, é um costume, né, de falar. Mas quando você vai entendendo que a fé, ela fala, que tudo que está relacionado ao que você sente e o que você fala está relacionado com a fé, você começa a ficar consciente de coisas que antes passavam despercebidas na sua vida. Então, quando eu me deparo com situações como eu me deparei ontem, que eu chorei demais, meu olho está inchado, gente, de tanto que eu chorei. E eu passei ali no meu quarto, acho que umas 3 horas, assim, chorando. E eu sei que isso faz parte do meu chamado profético, do meu chamado de intercessão. Que muitas vezes eu entro em lugares no meu espírito que eu não sei o porquê eu estou naqueles lugares. Mas eu sei que eles me levam para outros lugares. Eu sei que esses momentos onde eu reconheço que eu não sou nada, onde que eu reconheço que eu não tenho força alguma, e que tudo que eu tenho só pode vir de Deus, e que quem sou eu, meu Deus, na fila do pão? Eu tenho essa máxima, quem sou eu, Senhor, na fila do pão? Quando se diz respeito ao poder de Deus, e quando se diz respeito à soberania de Deus, o cuidado de Deus, e quando se diz respeito à justiça própria, né, que a Bíblia chama de trapo de imundície, quem sou eu, Senhor, na fila do pão? Porque sem Ele, sem o Senhor, sem a presença dEle, sem o ser guiado pelo Espírito, sem essa vida que me foi dada de viver pelo Espírito, mediante a fé, por ouvir a palavra, por entender, por ter o entendimento, a plena compreensão, e ter na plena compreensão e o entendimento, vivenciar, deixar com que as palavras que são escritas passem a ser, então, as palavras das quais eu vivo. Nós começamos, então, a se elevar na consciência espiritual. Segundo o que o livro de Tessalônica diz, que eu sou espírito. Possui uma alma e habito no corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Mas verdadeiramente você é um espírito e possui uma alma e habita no corpo. E muitas das vezes você vai se ver, né, como eu me vi ontem, né, em lágrimas, em total rendição ao Senhor. É quando você vê que você não tem controle, você não pode controlar o que o outro sente, o que o outro fala.
É quando aquela verdade que você não é o Espírito Santo na vida dos seus filhos, não é o Espírito Santo na vida desse familiar que você tem orado tanto e crido por ele. Você não é o Espírito Santo na vida do seu esposo, você não é o Espírito Santo na vida dos seus pais. Você não é, simplesmente você não é. A obra de salvação de Jesus por meio do Espírito Santo, né? De Deus por meio de Jesus e pelo Espírito Santo, ela é operada individualmente em nós. E é mediante a fé. Por isso que a palavra diz que a fé que tenhas para ti mesmo. E a palavra também diz, cuide, né, do lugar de fé de onde você está, para que você não caia. Então há tantas palavras, há tanta orientação, há tanta inspiração, há tanto entendimento de Deus disponível para nós. E como não viver isso? Não existe, irmãos, a possibilidade. Eu vejo uma geração que não quer ser triste. Mas tristezas fazem parte da vida. Dias tristes, dias de luto, dias de arrependimento fazem parte do processo de salvação da sua alma, da minha alma. Tudo isso faz parte do processo do qual eu e você estamos expostos. Quando nós nos expomos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a orientação do Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a vida no Espírito. Viver no Espírito não é ser. Não é ser, é ser. Não é falar que você é espiritual. Viver no Espírito é de fato ser espiritual. É ser cada dia mais espiritual. É se ver cada vez mais deixando para trás coisas que são valiosas, que possuem valor monetário, valor físico, valor aparente. Isso é viver no Espírito. Viver no Espírito, na prática, é muito diferente de viver no Espírito na fala, na pregação. Ministrar a vida no Espírito é muito fácil. Viver a vida, né, que Paulo fala lá em Gálatas, a vida no Espírito, a única vida, a vida que foi disponibilizada para nós depois da morte e ressurreição de Jesus, para que a gente pudesse viver o reino dele aqui. Jesus disse que ele veio estabelecer o reino do Pai dele na terra. E nós vemos a vida de Jesus por meio dos evangelhos. Nós só vamos ler aqui Romanos 10, Romanos 12. Mas eu preciso, né, transmitir aquilo que está imprintado aqui, que está printado aqui no meu espírito nessa hora para a sua vida. Eu sei que vai falar muito ao seu coração. Deus tem usado, obrigada pela confiança de vocês, Deus tem usado essa plataforma aqui para trazer muitas pessoas que não conheciam de vida no Espírito, do que é viver pelo Espírito, sobre o batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas têm me procurado aqui nessa plataforma do Instagram para conhecer o que é vida no Espírito, o que é isso, como é batismo do Espírito Santo. Pessoas que já vivem, né, dentro da religião cristã há muitos anos, mas não reconhecem, ao menos tiveram uma experiência real com Jesus. Vivem viciadas em ouvir o que os outros dizem acerca de Jesus. Vivem viciadas em ouvir o que seus líderes pregam a respeito de Jesus. Vivem em ouvir testemunhos das vidas dos outros. Mas não se deixam ser cheias do Espírito Santo para viver as verdades espirituais estabelecidas pela palavra, pelo Senhor. E para viver... Oi, Lu, boa tarde, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Jesus é comigo mesmo, amém. Sempre. Ele sempre é presente na nossa vida. O homem pode falhar com você. As circunstâncias, elas podem ser contrárias. Mas Jesus, ele jamais falha. Essa presença milagrosa jamais falha. Então, um dos fundamentos de vida no Espírito, para quem está me acompanhando aqui, essas novas pessoas que têm acompanhado essas lives, que têm acompanhado, que têm falado comigo, um dos fundamentos de se viver no Espírito é a entrega total.
E um dos degraus de se viver verdadeiramente essa vida em Deus por meio do Espírito Santo, né? Crendo em Jesus e conhecendo quem Jesus foi, toda a obra que ele fez na cruz do Calvário, ela começa em nós de uma forma, né, muito didática. Por isso melhor é o fim das coisas do que o começo delas com Jesus. A gente começa muito na letra, com aquilo que agrada os nossos ouvidos, com aquela palavra que nos faz, né, a ser avivados. A gente é avivado por aquela palavra. Tem alguma coisa errada com isso? Não, tem tudo certo. Porque a palavra da fé, ela faz isso mesmo. Ela põe faísca, né? O evangelho da fé. O evangelho de Jesus. Já vai abrindo em Romanos 10, Romanos 12. A gente vai falar aqui um pouquinho. Mas, irmãos, quando você começa a orar em outras línguas, quando você começa a se aprofundar na oração, no conhecimento da palavra, e você começa a se relacionar com Deus, com Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, a coisa começa a mudar. E o interesse de Deus, e parece, a Bíblia não diz isso, mas isso é muito verdadeiro, parece que o interesse de Deus acerca de você, de quem você é, ele cresce. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E o tempo todo o Senhor está falando conosco. Está nos orientando, está nos direcionando, está, né, nos ensinando, está nos orientando. Está nos livrando das obras da nossa carne, dos desejos da nossa carne. Porque aquilo que é nascido na carne é carne. Mas tudo aquilo que é nascido no Espírito é Espírito. Então, se você é um Espírito, possui uma alma e habita num corpo. E esse ser, né, ser tridimensional é reconhecido pelo Senhor, pelo Deus Pai todo Criador. Então você começa a entender, você começa a orar em línguas, e uma das coisas que as pessoas mais falam comigo acerca da oração em línguas é que quanto mais você ora em línguas, né, o começo das coisas é muito dolorido, porque existe um processo chamado faxina, que é tudo aquilo que foi construído, né, no ambiente da sua alma, do seu pensamento humano, foi estabelecido dentro de conceitos humanos, eles começam a cair para dar lugar às verdades espirituais, às verdades bíblicas, ao que Deus verdadeiramente tem. O seu plano começa a dar lugar para o plano de Deus na sua vida. Ingenuamente a gente pensa que entender que esse plano que é bom, que é perfeito, que é agradável, ele simplesmente vem para nós e se torna, né, tão bom, tão agradável, tão perfeito assim. Não é desta forma. Eu gostaria muito que fosse. Pela fé a gente vai se tornando. Pela fé em Cristo Jesus, mediante a palavra de Deus e o Espírito, nós vamos nos apegando ao Senhor nas verdades reveladas ao nosso espírito, e a gente vai sendo transformado. E quanto mais a gente vai tendo transformado, mais a gente vai perdendo o controle das coisas. Coisas que pareciam ser estabilizadas, totalmente consolidadas na nossa vida, começam, né, a ruir. Coisas que nós construímos, às vezes, como eu disse aqui, no ambiente da nossa alma, começam a ruir. E você começa a perceber que você não tem o controle de nada. Viver uma vida no Espírito, pelo Espírito de Deus, sendo guiado, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é muito maravilhoso. E é a única vida que se pode ter e viver depois que você conhece Jesus, e depois que você conhece a palavra, e depois que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e essa vida começa a ser disponibilizada para você. E Paulo fala dela lá em Gálatas, você vai ler o livro de Gálatas. Mas você vê que sempre vai existir algo a mais, algo, né, como a palavra diz, há sempre um caminho sobremodo excelente, do qual o Senhor espere que nós adentramos. Porque é nesse caminho de fé, de confiança, é nesse caminho de entregar o controle, é de aceitar, de se arrepender, de reconhecer que você não pode, que você não será capaz, que você nunca vai poder sozinha, que você precisa dessa companhia constante, desse auxílio, dessa ajuda, que você precisa do Espírito Santo Paracletos.
O motivo pelo qual Jesus era necessário que ele fosse para que Paracletos viesse. E você começa a entender que você não tem o controle das situações. Você quer, você planejou, você fez projetos. Você já desenhou a coisa. Você já até pensa, não, a planta já está pronta. Já está tudo certo. Meus planos são assim, isso vai acontecer assim. Mas é como eu disse aqui, os dias maus chegam para todos nós. As más notícias vêm. E aí a nossa fé ela é provada. É aí onde você vai verdadeiramente crescer em perseverança. Você não será derrotado. Não existe a menor possibilidade de você ser derrotado. A única pessoa que pode te derrotar é você mesmo. E às vezes eu sei que, e é o que eu disse aqui, nós vivemos aquilo que nós cremos, irmãos. Eu não creio que eu vivo numa guerra. Eu sei que existe uma guerra acontecendo, né? Que essa guerra é contra principados e potestades. Mas essa guerra, ela não acontece dentro de mim, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela opera em mim todo o tempo. Então essa fé que eu tenho em Cristo Jesus. Eu tenho nele. E porque ela está centralizada nele, porque eu sei que ele operou tudo o que precisava ser operado. Por meio da cruz do Calvário. Isso não é um evangelho de triunfalismo, irmãos. Isso é o evangelho da fé. O evangelho de quem crê em Jesus para a salvação. Quem crê em Jesus para a salvação, crê que todas as coisas foram resolvidas na cruz do Calvário. Acerca do que tudo que é espiritual, de todas as promessas de Deus para nós. Agora, o que precisa ser operado em nós, por meio do Espírito Santo e da palavra, mediante a fé que temos colocado em Jesus, isso vai acontecer mesmo. Romanos 12, a gente vai ler Romanos 10, mas eu estava ali um pouquinho antes de começar aqui essa live, e o Senhor me trouxe essa palavra aqui que está aqui em Romanos 12. E quantas vezes essa palavra ela é verdade para nós, e ela precisa ser verdade para nós, porque é uma orientação. Né? Quando o escritor aqui escreveu para Romanos, gente, era uma igreja que tinha muito menos informação do que a gente tem hoje. Nós vivemos hoje na era da informação. Sabe aquela palavra de Jesus que fala assim, coisas maiores vocês vão fazer? Hoje eu entendo. Porque o nível de informação que nós temos hoje acerca do evangelho, acerca da fé, acerca de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo é muito grande. Para que a gente pereça no meio do caminho. Ainda que as informações, elas não são tudo que a gente precisa. Porque tudo que a gente precisa é da fé. Deus realiza tudo em nós por meio da fé. Mas quando você é abastado do conhecimento da palavra, quando você mergulha nisso aqui, ó, na palavra de Deus, tudo que está aqui nesse livro começa a ser verdade para você, mediante a fé e mediante o conhecimento que Deus vai trazendo, o rema, a palavra revelada de Deus para você, o rema. Começa a fazer sentido para você. Em momentos como esse que eu vivi ontem, hoje eu já estou bem melhor do que eu estava ontem. Graças a Deus. Hoje quando eu acordei, eu abri os meus olhos, eu falei, me reconheci, falei, eu sou um espírito. O Senhor está comigo, o Senhor está presente. O Senhor é presente, o Espírito Santo de Deus é presente. E eu já não estou como eu estava ontem, glória a Deus. Um dia deu lugar a outro dia. E glória a Deus por isso. E é um dia de cada vez, é de fé em fé, de glória em glória. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É para hoje o que você precisa. E aí eu fui entender muitas coisas, de tantas coisas que Deus havia falado comigo essa semana. E uma das coisas que Ele falou comigo muito forte, por meio do Espírito Santo, é que há uma hora atrás o que eu vivi já morreu. Há uma hora atrás o que você viveu já morreu. Você já parou para pensar nisso? Que o que a gente viveu há uma hora atrás não tem o poder de trazer vida para nós. Já morreu, ficou para trás. E Deus ainda falou mais comigo essa semana, enquanto eu estudava, me preparava, né, para essa prova de ontem. E orando em todo o tempo, e orando, né, acordando, e nos meus momentos com Deus, Deus falou assim, Ula,
Mesmo que o amanhã existe, porque ele existe mesmo. E a palavra diz que, né, que os céus se levantam, termina o dia, termina, e a noite vem, outro dia vem, e outro dia e um outro dia começa. Né? Pessoas são elevadas, outras pessoas descem para a sepultura, né? Outros são levantados. As coisas vão continuar acontecendo, irmãos. Mas pode ser que eu e você não estejamos mais aqui. E se Jesus voltar, e ele vai voltar, e eu sei que ele vai voltar, porque ele vive e reina, e ele vai voltar. Mas a igreja primitiva esperava que Jesus voltasse naqueles dias ali, dos quais o livro de Atos fala. Eles esperavam que Jesus voltasse logo ali, uma semana depois. E nós hoje sabemos, por todas as informações que temos, e por tudo que vivemos, e pela história, que Jesus ainda não voltou. E cabe a nós nos prepararmos, estarmos prontos para que ele venha e nos ache. E nos ache em fé, e nos ache, e nos encontre. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Ele encontrará fé sobre a sua vida. Ele encontrará fé em você. Ele encontrará seu coração pulsando. Ele encontrará, né, o seu sangue circulando em vida. E você vivendo, gastando essa vida em fé. Todos os dias, nas 24 horas que hoje nós temos. Nesses segundos agora, nesses momentos que hoje a gente tem diante do Senhor. O Senhor nos encontra em fé. E aí hoje aqui um pouquinho meditando sobre toda essa semana. E sobre tudo o que tem acontecido. E sobre essa questão de não ter o controle das coisas. E por que ter o controle de todas as coisas? Porque nós fomos treinados assim. Nós fomos treinados e educados desde, né, o começo do nosso respirar a ter o controle de tudo. A manter o controle das nossas próprias vidas e das vidas daqueles que nos seguem, dos nossos filhos, do nosso marido. Né? É confortável ter o controle, é confortável saber que está tudo bem. Mas não é assim que as coisas espirituais elas acontecem. A vida espiritual ela é muito dinâmica. As coisas acontecem. Por isso há um clamor, né? Por isso há tanta inspiração bíblica por meio dos evangelhos de João, de Mateus, de Lucas. Né? Por isso Jesus é inspiração de fé. É uma inspiração de uma vida confiada em Deus. Efetuando, né, tudo que o Pai nos direcionou para fazer. E é como eu disse aqui, nós estamos no tempo de muita informação. Nós somos a igreja do Senhor muito bem informada. E eu sei que coisas maiores nós faremos em nome dele, nós temos feito. Eu tenho feito, glória a Deus. Eu tenho operado pelo Espírito Santo de Deus. E através da minha vida, pessoas têm sido alcançadas. O meu testemunho, a vida que pulsa de mim, a vida de Deus. Talvez eu não tenha palavras tão eloquentes para entregar para vocês aqui. Mas eu posso testemunhar, o Espírito dá testemunho de mim mesmo, de quem eu sou. E eu posso testemunhar para vocês aqui que essa vida pulsante em mim, da qual eu tenho me entregado, a essa vida pelo Espírito, a essa vida de Deus. E essa vida tem sido verdade para a minha vida e para a vida de muita gente. Que caminha comigo, que anda comigo, que está perto de mim. Às vezes eu estou ausente das redes sociais. Irmãos, eu sou mesmo ausente das redes sociais. Eu sou mesmo ausente do WhatsApp. E não tem nada com isso. Não tem nada. Eu vi até uma blogueira postou, fez negócio. E se hoje as redes sociais terminassem hoje? O que ia ser de você? Graças a Deus, irmãos. Eu tenho muita vida. Eu vou ministrar ali embaixo da árvore, como diz do Tiago. Ou eu vou fazer igual a minha irmã Maísa, que ministra dentro do ônibus. E glória a Deus, quem já recebeu aí da palavra de Deus? Vai ministrar a vida do Espírito dentro do ônibus, debaixo da árvore, no seu trabalho. Seja a palavra de Deus aonde quer que você esteja. E se as redes sociais, e se os grupos acabassem agora, hein, irmãos? Uma boa pergunta para te fazer agora. O que ia ser de você? O que ia ser de mim? E olha só o que diz aqui, Romanos 12, versículo 3. Essa versão é NVT. A gente vai ler Romanos 10, vamos falar da fé, vamos continuar aqui nessa vibe, vamos continuar aqui nessa veia.
aqui profética do que o Jesus tá falando, que o Espírito Santo quer trazer para você de entendimento, de verdade. Chega de blá, 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 irmãos, evangélicos, de 10 maneiras de fazer isso, mais 50 de fazer aquilo. Eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos para trazer para você, para propor para você uma vida verdadeira com Deus, uma vida de mudança. Perca o controle. Eu sei que é difícil para mim. É muito difícil para mim reconhecer. E às vezes eu realmente eu me vejo na minha humanidade. E essa palavra aqui, ela começa a fazer tanto sentido para mim. Mesmo que eu carregue a fé do meu coração em Deus, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé que eu tenho no Pai, que traz, né, tudo sobre controle na minha vida. Ainda que eu não veja, que eu não esteja vendo, às vezes que os meus olhos espirituais não estejam vendo, meus olhos naturais, mas os meus olhos espirituais corrigindo, sabem porque sabem que eu posso ter perdido o controle aqui das coisas naturais. Homens e pessoas estão fazendo coisas, estão falando, estão ditando situações sobre a minha vida, sobre a sua casa, que estão abalando as suas emoções. Mas elas não estão no controle total. Existe um controle total, existe uma soberania operando, que tem todo o poder, que tem todo o controle. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado. Então descansa nessas verdades. E Romanos 12:3 diz: com base na graça que recebi. É a graça de Deus. É esse favor mesmo que você não merece. É os motivos pelos quais Deus enviou Jesus na terra para morrer pelo meu pecado e o seu. Chamado graça. Talvez você não sabe o que é graça porque você não precisou um dia dela. Mas quem precisa dela, como eu preciso, conhece ela nos detalhes. Conhece ela em tudo. Reconhece ela em tudo. Porque é somente pela graça. Porque digno nós nunca seremos. Digno nós nunca seremos de viver tudo o que nós temos vivido. Desde quando Deus resolveu nos enxertar nele, mediante Jesus Cristo, nós nunca fomos dignos. Foi necessário que Deus abrisse mão do Filho dele. Foi necessário que Jesus se esvaziasse de si mesmo para vir aqui, em meu lugar, em seu lugar. Então nós nunca seremos dignos. Nunca. Por mais que você faça, e por mais que você acha que você faça, você nunca será digna. Nunca. Só o sangue de Jesus nos faz dignos de sermos perdoados, de nos arrependermos. É mediante, com base na graça que recebi. Dou a cada um de vocês, Romanos 12:3. A seguinte advertência, ele está nos advertindo. Não se considerem melhores do que realmente são. E quantas vezes a gente se considera melhor, muito mais forte do que realmente a gente é. E não há problema nenhum, irmãos, em perder o controle e nos reconhecer emocionalmente abalados em situações em que você fala: pai, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Em situações como dos dias difíceis que chegam para nós, os dias maus, eles vêm para nós, para que a gente para que a gente tenha a plena convicção de que essa advertência da qual a carta Romanos aqui está dando, não se considere melhores do que realmente são. Antes sejam honestos. Deus ama a verdade no íntimo. Não adianta você querer pregar uma coisa que você não é ainda no seu espírito. Não adianta você querer pregar para os outros algo que ainda não foi construído dentro de você, por meio do Espírito Santo e da palavra, mediante a graça e a fé. Não adianta. Não adianta você querer convencer alguém com um discurso que não é verdade. Deus ama a verdade no íntimo, e ele diz aqui: não se considerem melhores do que realmente são. Romanos 12, versículos 3. Antes sejam honestos em sua autoavaliação. O Espírito Santo tem esse poder de ir conosco na nossa autoavaliação. O Espírito Santo é quem vai conosco no mais profundo do nosso ser, para que a gente nos autoavalie.
Antes sejam honestos, verdadeiros, leais, reais, na sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, quando alguém vem para mim falando assim, pastor Iula, eu ainda senti aquelas coisas do pecado. Claro que você vai sentir, irmãos. Por muito tempo você ainda vai sentir a sua carne gritar e os desejos da sua alma quererem te dizer, não, você não é salvo, você não é nascido de novo. Porque você ainda sente. Você ainda sente a dor quando, sabe aquele livro, né? Alguém mexeu no meu queijo. Quando alguém aperta a sua ferida, você ainda sente. Irmão, superar nem sempre é estar totalmente curado. Entrar no lugar de superação, entrega, é um processo. E a oração em línguas, ela tem um poder, né, de acelerar isso. Por último, muitas vezes as pessoas me dizem até que tem surtos. E sim, porque a alma, ela vai falar mesmo. E ela vai falar sempre. Porque a alma nunca se converte. O espírito está pronto, mas a alma, ela vai sendo ganha a cada dia, todo dia. A sua alma, ela vai entrando no lugar de se submeter ao seu espírito, né? A sua nova natureza, ao seu espírito recriado em Cristo Jesus. É tremendo isso, não é, irmãos? Então não é tempo de nós fingirmos ser quem nós não somos. Não é tempo de nós queremos ficar escondendo as nossas emoções. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa linda. Esse Jesus, ele é muito maravilhoso. Não há por que você esconder quem você é. E tentar disfarçar o que você sente, o que você pensa. Há um lugar para você de aceitação, de amor. Há um lugar para mim de aceitação, de amor. De graça. Com base na graça que você e eu recebemos. Ele dá a cada um de nós a seguinte advertência. Eu vou ler de novo aqui. Não se considerem melhores do que realmente são. E aí eu acrescento algo aqui. Considerando os outros sempre maiores do que você. Considerando os outros, eu estou sempre disposta. Eu sou facinha pro Espírito Santo. Pensa numa pessoa que gosta de receber da vida dos irmãos, sou eu. De receber aconselhamento daqueles que são mais experientes do que eu, daqueles que viveram mais coisas do que eu. Eu amo sentar na mesa com esses e ouvir o que eles têm para contar. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Por que então que a gente acha que a gente é melhor que os outros, a gente não quer ouvir ninguém, a gente se sente melhor, e a gente parte para um lugar de isolamento? Quantas pessoas falam comigo e falam, porque agora eu tô orando em línguas, eu tô assim, eu não me misturo mais com ninguém, porque eu não quero. Irmão, você é a luz nas trevas. Não se esconde uma cidade edificada debaixo. Não se esconde. Se você é edificada nesse lugar da onde você está acreditando estar, não tem como te esconder. Você pode ir para uma caverna que vão te achar lá. Porque Jesus não te edificou. O plano de Jesus não é pegar você e nem eu, nos edificar, nos preparar, nos transformar. Trazer luz sobre os lugares da nossa alma que vão sendo iluminados pela palavra, pelo Espírito. E te esconder, não, te fazer isolado, um crente isolado. Não. Não pense sobre si mesmo. Não pense sobre você, que você é melhor que ninguém, não, irmãos. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Todos irmãos em Cristo. Nós não precisamos ser amigos de todos, mas nós somos todos irmãos. Irmãos têm afinidade, mais com um, mais com outros. Igual eu não gosto mesmo de redes sociais, não gosto de grupo, não gosto de WhatsApp. Faço uso dessas ferramentas. Mas não gosto de WhatsApp, não é uma coisa que eu gosto. Mas faço uso delas, porque a gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que deve ser feito.
E glória a Deus por isso, porque o Senhor vem trabalhando em nós e nos transformando. E nós estamos nesse tempo de muita informação. Então, se essas ferramentas existem, elas não são ferramentas para que o mundo seja beneficiado. Mas elas são ferramentas para que o reino de Deus seja beneficiado. Para que alcance ainda mais vidas. Para que os povos não alcançados sejam alcançados. Por meio dessas ferramentas. Romanos 10, vamos lá, a partir do versículo 1. Eu vou ler um pouquinho com vocês aqui na NVT. Vamos deixar o fluir aqui do Espírito, deixa o Espírito Santo fluir. Não se desespere quando você se vê perdendo o controle da sua própria vida. Não se desespere quando você se vê no embaranhado, numa confusão, num disse-me-disse, em briga pra cá, em briga pra lá. Não se desespere. Você não precisa ter o controle de tudo. Você não tem o controle nem da sua própria vida, porque você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que você faz é direcionado pelo Espírito. E uma vez que você aceitou essa verdade e declarou ela da sua boca, essa verdade ela começou a operar na sua vida mediante a fé que você tem em Jesus, mediante a fé que você tem colocado em Deus, nessa palavra, essa verdade, ela opera em você tudo que precisa ser operado, de transformações, para que você viva o novo de Deus. Você está entrando no novo, você não vai levar nada do velho. Tem muita gente gemendo. A Bíblia diz que a natureza geme. Tem muita gente gemendo, irmãos, porque quer entrar no novo levando alguma coisa desse velho. E se não estava nos planos de Deus, essas coisas que você está querendo colocar no novo, como se fosse novo, você está querendo colocar no novo coisas velhas como se fosse novo. E você tem tentado de alguma forma convencer Jesus. Nada que você fizer vai convencer Deus do plano que Ele já tem para você pronto. O plano já está pronto. Você vai precisar, eu e você, abrir mão do nosso plano. Do que a gente imaginou que ia ser legal. Que era bom, agradável e perfeito. Nós vamos precisar abrir mão desse plano na entrega. Se arrependendo. Eu vou ter que entrar no lugar de arrependimento. Não se preocupe, o Espírito Santo te leva nesse lugar. Você não entra nele porque você ora tantas horas em línguas, não. Ou porque você jejua tanto tempo, ou porque você oferta não sei quanto, ou porque você lê tanto tempo da palavra. Você não entra no lugar de arrependimento porque você faz alguma coisa. Você entra nesse lugar de arrependimento porque o Espírito Santo de Deus te leva nesse lugar de se arrepender do que você fala, do que você pensa, das coisas que você fez. É o Espírito Santo que te leva. É pela graça, é pela fé. É pela graça que você vai adentrando esses lugares que você jamais entraria sozinha. E você vai chorar mesmo. E você muitas vezes vai espernear. E você vai se reconhecer não sendo absolutamente nada. E você vai ver Deus sendo tudo na sua vida. E a palavra diz, irmãos, Romanos 10, versículo 1. Na versão NVT. O desejo do meu coração e minha oração é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas entusiasmo sem entendimento. Mas é entusiasmo sem entendimento. Vamos lá de novo, irmãos. O desejo do meu coração, Romanos 10, versículo 1. E minha oração a Deus é que o povo de Israel, o povo de Deus, seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Talvez eu e você tenhamos estado muito entusiasmados com muitas coisas relacionadas a Deus, ao Evangelho, à vivência da fé, a tudo que é relacionado ao reino de Deus aqui na terra, esse viver pelo Espírito, mas tem tido pouco entendimento, tem tido pouca palavra revelada. E por causa disso há muito entusiasmo, mas pouco entendimento. E aí ele continua, pois não entendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apega-se ao seu próprio modo de ser justos, tentando seguir a lei, querendo agradar a Deus, tentando fazer algo para convencer a Deus,
nada que eu e você fizermos vai chamar a atenção de Deus. Só a fé que tem, só a fé que nós temos nele chama a atenção de Deus para nós. Só a fé impressiona a Deus. Nada que a gente venha fazer ou deixar de fazer vai impressionar a Deus. Alguém me perguntou sobre ofertas. Eu vou aproveitar que esse momento fazer esse parênteses aqui. A gente vai continuar aqui, mas eu vou abrir essa aspas aqui para falar. Irmão, só você não oferta para ficar rico. Misericórdia. Tá repreendido. Ter dinheiro é bom e é de Deus. Ser rico, você é rico. A palavra diz que ele se fez pobre na cruz para que você fosse rico. Então entenda, você é rico. Você não oferta para ficar rico. Mas entenda, oferta. Você só faz a sua oferta, ela só é válida quando você ama Jesus. Quando você ama a Deus. Quando você tem esse amor por Jesus. A sua oferta, então, é válida. As pessoas me perguntam muito, como eu vou ter certeza que a minha oferta foi validada? Você só oferta. A sua oferta, ela só tem valor diante de Deus quando ela vem de um entendimento de amor de quem Jesus é. Porque senão é só entusiasmo. Tá falando aqui, é só entusiasmo. E você pode, e eu posso estar entusiasmado e muitas coisas relacionadas ao reino de Deus e às coisas de Deus sem entendimento. A fé opera sobre as leis. A fé opera sobre, amém. Há coisas que vão acontecer na sua vida milagrosamente, elas acontecem mesmo, porque a fé, ela é uma lei que está acima das outras leis. A fé é a lei soberana pela qual Deus opera. Mas entenda, você não vai ofertar. Muitas pessoas têm me perguntado isso. Como que eu vou saber que a minha oferta é válida? A sua oferta, ela só pode ser validada se você ama Jesus. Se você tem esse entendimento de quem Jesus é. E aí ele está falando aqui. Porque senão é só entusiasmo, sem entendimento. Ele está falando a Romanos aqui 10. Então, se você ama Jesus, você oferta. Você tem um coração grato. E você simplesmente dá. Você não tem medo de dar e ficar sem. Porque você sabe que você é rico. Você não oferta porque você vai ficar rico. Irmãos, isso não é verdade. Você já é rico. A cruz te fez rico. Você é rico porque Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Então, porque você ama Jesus, você tem um coração grato, você tem gratidão. É uma gratidão, não é forçada. É o fruto do seu relacionamento com Deus. Do que o amor dele fez com você. Você oferta, e você oferta sem medida. Eu aproveitei e abri essa aspa aqui para responder algumas perguntas que as pessoas me fazem. Mas você não oferta para ficar rico. Ainda que você prospere, ainda que as ofertas traz muita prosperidade. Porque provisão é quem Deus é. Prosperidade é quem Deus é. Prosperidade é quem Deus é. Então, se você sabe quem Deus é, você é próspero. Porque Deus habita em você, por meio do Espírito Santo habita em mim. Então, eu sou próspero em tudo que eu fizer. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai dar certo. Todo o caminho que eu escolher aí, diz a palavra lá em Jó, é o caminho bom, porque Deus vem e ilumina esse caminho. E eu estou porque Deus está, e tudo dá certo. E aí, voltando aqui à palavra de Romanos 13... Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante deles, apegam-se no próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Ô glória! Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Você é justo porque você crê no Senhor e você é declarado justo. Você é a justiça de Deus porque você creu nele. Você creu nele. O resto é entusiasmo. É entusiasmo sem entendimento. Moisés escreve o modo pelo qual a lei torna alguém justo. Exige obediência a todos os seus mandamentos. Romanos 10, capítulo 5. Versículo 6. Mas o modo pela qual a fé torna alguém justo, diz.
Não diga em seu coração: quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga: quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade diz: a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. Essa é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Essa é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Aleluia. A palavra da fé que cremos. A palavra da fé que nos leva cada vez mais perto de Jesus. Versículo 9 de Romanos 10. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E é declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nela jamais será envergonhado. Jamais serão envergonhados que creem. Jamais você e eu seremos envergonhados porque cremos nessa palavra. E temos entendimento dela. Temos tido, mediante ao Espírito Santo de Deus, mediante... a essa vida no Espírito da qual nós temos sido direcionados a vivenciar. Nunca você será envergonhado, jamais serão envergonhados. Por isso que Salmo 1 fala: e medita nela dia e noite. E medita nesta palavra, nessa verdade dia e noite. Medita dela dia e noite. Medita na palavra junto com o Espírito dia e noite. Aleluia. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Olha que coisa tremenda, irmãos. Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você vê o que está falando aqui. Moisés escreve no versículo 5 de Romanos 10. O modo pela qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pela qual a fé torna alguém justo é mediante aquele que crê. Se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você é salvo, você e sua casa. E aí eu volto de novo nessa palavra de Romanos 12. Com base na graça que nós recebemos, ele deu a cada um de nós, a seguinte advertência. A carta de Romanos está dizendo aqui, o escritor de Romanos: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Fé é o dom que Deus nos deu. Fé é a maneira de Deus trazer as verdades estabelecidas por meio das promessas da palavra para a nossa vida. Fé é quando você perde o controle da situação e você se vê até desesperada nas suas próprias emoções. Você se vê até um pouco desequilibrada nas suas emoções. Você se vê: o que eu vou fazer agora? A fé que atua pelo amor é quando você é encharcada desse amor, que a fé atua as verdades espirituais de Deus na sua vida. E você reconhece que você não é nada. E você sabe que essa força que tem te colocado de pé só pode vir de Deus para sua vida. Que você não é o Espírito Santo fora de você. O Espírito Santo está dentro de você. Está com você até o final dessa jornada, te ajudando, me ajudando. Está comigo, está com você. Operando coisas sobrenaturais. Operando todas as curas que precisam acontecer na sua vida. Os milagres que precisam acontecer na sua vida. Você sabe que você é rico, porque a palavra diz que você é rico. A cruz do Calvário garante que você é rico. Você é abastado em todas as áreas da sua vida, não só monetárias, não só financeiras, mas você é próspero em tudo. Porque tudo que você faz prospera. Aonde quer que você ponha a planta dos seus pés, vai dar certo. Tudo que você entregou nas mãos do Senhor e confiou a Ele, descansou. Descansa. Eu sei que muitos aqui estão semeando
e pensam ser no escuro. Mas não é no escuro. A fé não é um lugar de escuridão. A fé é a certeza das coisas que não existem como se elas porque elas de fato existem. A fé é a certeza do que Deus falou é. A fé é a certeza. A fé sobrepõe o dia mau. A fé sobrepõe os desejos da sua carne. A fé é quando toda a sua confiança está em Deus mediante a graça que você recebeu dele. Foi a graça de Deus, foi o sacrifício de Jesus na cruz que fez de mim e de você justos, que perdoou os nossos pecados. E é essa mesma fé e essa mesma graça que nos leva para os lugares de arrependimento. Não se leva ninguém para o lugar de arrependimento, não. Isso são manobras naturais. Chega desse evangelho de manobras naturais, que não executam nada, coisas eternas, executam coisas momentâneas. As pessoas saem desses lugares e voltam para suas casas. E daqui a pouco começam a viver repetidas vezes as mesmas histórias. Porque era entusiasmo, não era entendimento. Como nós lemos em Romanos 10. Foi muito entusiasmo, foi muita emoção. Mas não teve entendimento, não teve revelação. Não teve palavra revelada para o seu espírito, que foi capaz de convencer sua alma. As manobras humanas serão capazes de convencer momentaneamente a sua carne e a sua alma. Mas as verdades espirituais estabelecidas pelo próprio Espírito Santo que está em você, nessa vida no Espírito da qual você se dispôs a viver, é toda a verdade, é toda a responsabilidade que vai transformar eu e você, que tem nos transformado em quem Deus nos criou para ser. Não há força alguma em nós. Não há força alguma na força do nosso braço, a não ser crer e descansar. Quem crê, descansa. Quem crê, descansa. Quem crê, oferta. Quem crê, abençoa. Quem crê, declara. Quem crê, vive uma vida declarando. Quem crê, sai na frente. Quem crê, sabe porque sabe que as coisas farão sentido lá na frente, ainda que não estejam fazendo agora. Quem crê sabe que pode descansar. Quem crê não é imediatista. Quem crê sabe que pode viver hoje tranquilamente, porque o amanhã pertence ao Senhor. Quem crê reconhece as verdades espirituais de Deus como verdade. Chega de entusiasmo sem entendimento. Isso tem enfraquecido muitos de nós. Entusiasmo sem entendimento. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. A natureza toda geme. Mas nós que estamos em Cristo, nós sabemos que estamos com Ele. E nós entraremos nesse novo. E nós estamos entrando nesse novo. Sem nenhuma bagagem. As bagagens estão todas para trás desse passado. Porque já morreu, não existe mais. O que existe é agora. A eternidade começa agora. É agora. O que já foi há 1 hora atrás, morreu. Não tem como mais você trazer vida para aquilo que já foi. Então queira tudo que é novo de Deus para sua vida a partir de agora. Saia do controle das situações. Chore tudo que você precisar chorar. Ainda que seja um choro de intercessório. Ainda que seja um choro, né? Seja você, seja verdadeiro na sua autoavaliação, como nós lemos aqui em Romanos 12. Deus ama a verdade do íntimo. Não tenha medo de se expor ao Senhor e à força do seu poder. Não tenha medo de se expor nas verdades das suas emoções. Você não precisa ser nada além de tudo que você já é. Deus habita em você, o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Tudo que você precisa está dentro de você para você sair dessa situação.
Tudo que você precisa está dentro de você. Ninguém pode impedir você de receber aquilo que já está declarado como seu, como herança do Senhor para você. Busque as coisas espirituais. Busque as coisas do alto. Se despoje de todas as outras coisas. Entre nesse lugar de crer, de confiar, de transcender por meio do Espírito Santo, orando em línguas, meditando na palavra de Deus, conhecendo quem Jesus é, quem Deus é por meio de Jesus. Vai em busca de Jesus. Seja um caçador de Jesus nesses dias. Traga a realidade de quem Jesus é por meio do Espírito Santo de Deus para a sua verdade, para o seu ambiente familiar, para os seus amigos, para a sua família. Se assuma em Cristo Jesus. Descanse. O seu púlpito, a sua própria vida é o seu maior púlpito. A sua vida é o seu maior púlpito. Você não precisa que homens reconheçam o seu ministério, o seu chamado. O que importa é como que está a sua vida com o Pai. O que importa é o que você tem entregado de vida para as outras pessoas. O que é de vida de verdade que tem saído de você para as outras pessoas. O que as pessoas olhem e veem em você. O que elas ouvem quando elas falam com você. Manda a incredulidade embora. Não se assente na mesa dos escarnecedores, dos incrédulos. Daqueles que acham que podem manipular Deus com suas ofertas. Ou com as suas manobras de jejum, de oração e de clamor. Nada pode impressionar a Deus a não ser a sua fé. Começa a andar nesse lugar de viver a vida no espírito do feito, do resolvido, do realizado. Solta as mochilas, eu vejo fortemente essa imagem. Eu tive muitas visões essas semanas claras. Fazia muito tempo que eu não tinha visões tão claras como eu tive essa semana de várias situações. Isso não é só para mim, isso é para todo aquele que nele crê. Peça para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, traga revelação, clareza para você. Sabedoria, espírito de revelação, entendimento, de pleno entendimento, para que você saia do entusiasmo e viva a verdade de Deus. Ainda que eu seja muito entusiasmada, irmãos, com tudo que é relacionado ao Pai, ao reino de Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, às coisas espirituais. Mas chega o tempo de nós avançarmos e andarmos em lugares mais altos na nossa fé e no nosso entendimento. Da onde as pessoas podem, provar daquilo do qual nós nos tornamos, o fruto do que nós verdadeiramente nos tornamos. Verdades espirituais para quem são espirituais, para quem é espiritual. E eu declaro aqui, sobre mulheres aqui, o recomeço, o start. Ao start liberado aqui, um recomeço, um botão de recomeçar com você. E você vai sem querer mesmo, você está pegado no passado, em coisas do seu passado, mas o Espírito Santo de Deus diz para você, é hora de você deixar para trás e seguir em frente. Porque eu vou continuar com você, eu não vou esperar mais você melhorar, eu estou continuando com você daqui para frente. As coisas vão acelerar com você a partir de agora. Supere. Supere e avance, supere e avance. Supere e avance, cumpra o propósito. Quando você entrar no propósito, todas essas confusões, esses emaranhados serão resolvidos. Então se empenhe em entender. Saia do entusiasmo e entre no entendimento por meio da palavra revelada ao seu espírito. E a partir de agora você vai dar frutos de verdade. Você vai dar frutos de gratidão de verdade. Você vai se ver fazendo coisas que você não faria no seu antigo modo. Mas no seu novo modo de fé, no seu novo entendimento de quem Jesus é, de quem Deus é mediante a Jesus. E eu declaro aqui, pessoas tendo novos encontros com Jesus. Novos e novos e novos. Irmãos, eu não paro de me encontrar com Ele. Eu não paro de me encontrar com Jesus. Eu tenho encontros e eu sou sempre impactada. Eu sou sempre renovada. Há áreas da minha vida que estão sendo salvas
com esses encontros que eu tenho com Ele. E cada vez mais vai coisas de mim, mais dele vem. E eu sigo para o alvo, e eu sigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. E o meu alvo é o Senhor. E o meu alvo é Ele. E tudo que tem que diz respeito a Ele. Em nome de Jesus. Recebe então, pastora Maria da Cruz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque já morreram. Há uma hora atrás não tem mais vida. Morreram. Ficaram para trás. Eu sigo para o alvo. Eu caminho. Eu entro, então eu aceito. Eu entrego todo o controle. Eu entrego todo o controle. Eu entrego tudo. Eu entrego todas tudo que eu estava segurando até aqui. Eu entrego. Eu abro mão. Ainda que eu tenha que ser exposta, ainda que eu seja exposta, Maria foi exposta quando ela, como uma virgem, engravidou-se do Espírito Santo. Ali a reputação dela foi exposta. Mas ela sabia, porque sabia que havia um plano superior em execução, sendo executado. E ela não se preocupou com a reputação dela. Porque maior era o que havia falado com ela, a revelação que ela havia recebido, a palavra revelada que ela havia recebido. Quando se tem palavra revelada, quando o entusiasmo dá lugar para o entendimento da palavra revelada, você não tem medo de ser exposto. Você não tem medo de que a sua reputação seja manchada. Você simplesmente vai, porque você sabe que Jesus é com você no barco. Ele pode não estar nos outros barcos, mas no seu ele está. Você tem plena consciência disso. Isso é uma consciência de quem Deus é. E você sai de um lugar de somente de ser entusiasmado com tudo que pode resultar no que você tem feito. Meu Deus, eu vejo pessoas aqui, Deus falando. Você tem se aguardado resultados de tudo que você pode se tornar baseado ao que você tem ministrado acerca de Deus. Está errado. Lê lá Romanos 12 de novo, que é a sua autoavaliação. Que junto com o Espírito Santo você se autoavalie. Que eu me autoavalie nesses dias, ainda mais, né? Porque eu penso numa pessoa. Eita Deus! Eu não tenho controle. O controle não está nas minhas mãos. O controle está nele. O controle é dele, ele faz. Irmãos, tudo que eu faço é direcionado. Eu oferto com direção. Esses dias me chamaram para fazer um casamento. Não pense você, no casamento de uma pessoa bem famosa, viu? Vou até falar que até um do sertanejo. Mas eu não pude. Eu não tinha uma revelação. Eu não tenho uma nota. Eu pensei sobre aquilo quando eu recebi aquele convite. E aquilo não me pareceu. Porque uma pessoa ouviu falar de um outro casamento do qual eu tinha sido que eu havia ministrado. Mas era uma outra ambiente. E aquilo, quando eu recebi aquele convite, a priori me pareceu assim, bem legal. Mas quando aquilo foi descendo, o entendimento foi vindo, né? Eu não disse que eu não faria. Mas o Espírito me falou algumas coisas e eu falei ali. Né? Algumas coisas, né? Não eram condições para me estar ali. O Espírito Santo de Deus está. Mas entenda, foi algo que Deus falou comigo, uma nota. É o Espírito me ensinando a se mover nele. O Espírito vai nos ensinando a se mover nele. Nem tudo que parece bom é bom. Não é porque você foi convidado que é de Deus. E ali eu comecei a pensar sobre aquilo e eu comecei a falar com ela. E aquela pessoa entendeu o que eu estava dizendo. Ela falou, eu entendi, Ula, que você dá certa. Né? Existe algo mais para mim estar ali. Não é só porque ele ouviu isso. Há uma responsabilidade em mim. Né? Em realizar. Não é uma cerimônia. É uma aliança, é um pacto. Que está sendo feito ali publicamente. Mas eu creio, né, que o céu está assistindo aquilo ali. Então eu tenho responsabilidade. O Senhor, ele tem sido claro comigo com algumas coisas. E eu não negocio, irmãos.
Pessoas vão sair chateadas, pessoas vão ficar magoadas, vão pensar o que quiser. Mas eu tenho compromisso com Deus e com a palavra. E com o testemunho interior que fala aqui dentro de mim. E o Espírito da verdade está dentro de mim, ele me guia a toda a verdade. E glória a Deus por isso. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, nessa tarde. Você que talvez tenha visto a sua vida fora do controle. Você viveu uma vida, né? Que estava aparentemente controlada, estava tudo certo. Mas você se vê agora numa situação fora do controle. Eu quero te dizer, confia no Senhor de todo o seu coração. Porque jamais serão envergonhados os que creem nele. Os métodos dele são totalmente diferentes dos métodos da nossa vã maneira de pensar. Por isso a Bíblia diz, renovai-vos a vossa mente. Renovai a nossa mente, segundo a palavra e o Espírito Santo de Deus diz. Não se prenda no seu próprio entendimento. Porque você vai perder o melhor da história. Você vai perder a melhor coisa. Né? Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Eu tô deixando ele ser o Senhor na minha vida. Eu tô fazendo cara aqui de rico e assistindo Deus operar. Todo o querer dele, o realizar, tudo dele. E nada vai poder roubar. Pastora Maria da Cruz, te amo, minha amiga. Glória a Deus. Faiza, Deus abençoe, minha querida. Eis-me aqui. Nada pode roubar o que Deus tem na nossa vida. Só mesmo essa nossa vã maneira de pensar. Que você saia dessa live, que você compartilhe essa live. Já essa live vai estar salva hoje ou amanhã no YouTube. Você vai poder compartilhar com seus irmãos. Sandra, minha querida, seja bem-vinda. Você não ouviu essa live desde o começo, depois você ouve. Então não queira estar no controle de todas as coisas. Eu sei que às vezes é bem confortável estar no controle de todas as coisas. Mas quando a gente perde o controle, quando a gente se vê, né, a arca de Noé não tinha leme, né? Não existia um volante na arca de Noé. Deus simplesmente falou, entra na arca, você e a sua família, porque vocês serão salvos. E essa arca não tinha leme. Noé não sabia, mas ele simplesmente creu. Obedeceu toda a instrução que Deus deu para ele na construção. Ninguém deveria estar ali dentro. Seja dirigido em tudo pelo Espírito Santo e pela palavra. Que você vai ver que no fim das coisas a pomba vai pousar. Né? As coisas vão se acalmar e tudo fará sentido. E a gente vai realmente, sempre eu vejo isso, essa é uma verdade. O fim das coisas é o melhor do que o começo delas com Jesus. Um beijo, Deus te abençoe. Então nós vamos ficando por aqui, passei um pouquinho do tempo, mas eu sei que você recebeu o que você precisava de Deus. Você que vai assistir essa live depois, receba do Senhor, na simplicidade da fé, a instrução que você precisava para vencer, para sobrepor, para entregar o controle dele, para confiar ainda mais, para entrar no outro nível de fé, para entrar no novo, abrindo mão desse velho que ficou para trás. Eu sei que é triste, muitas vezes é muito triste você olhar para trás, mas você precisa entender que há 1 hora atrás, agora, 20 minutos atrás, quando o que ficou, tudo vai passar, só a palavra de Deus não passará. Eu sei que é triste você pensar, como assim eu vivi tudo isso? Mas no fim valerá tudo a pena, valerá a pena. Vai valer a pena. Valerá a pena. Vale a pena. Recebeu o Tiago, chiquérrimo? Valerá a pena. Você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Então vai, entra no novo. Entra nesse novo. Eu declaro você dentro. Eu declaro você e eu dentro. Eu me vejo dentro. Ai, eu tô sem nada, irmãos. Eu tô sem nenhuma bagagem. Tô sem nada. Eu toquei nas vestes. E pela fé eu fui curada.
Eu toquei. Talvez eu passei 12 anos desejando ser curada. Mas quando eu criei, pela fé eu toquei. Eu nem falei. Fui totalmente curada e sarada. Seja curada e sarada. Seja qual for a enfermidade. O espírito de enfermidade que estava sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Eu declaro e profetizo você curada pelo poder de Deus. É Jesus. Eu declaro você curada porque Jesus morreu e te declarou curada. Jesus morreu e disse que nenhuma enfermidade tem poder sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico. Câncer, eu te dou uma ordem, sai. Tumor, os montes se derretem como cera diante do Senhor. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Câncer, você se derrete como cera diante do poder de Deus, diante da presença do Altíssimo. Ansiedade, pânico. Doença do sangue, câncer de sangue. Você se derrete como cera diante do Senhor. Pedra nos rins. Você se derrete como cera diante do poder de Deus, diante do Senhor. Cegueira. Você se derrete como cera diante do Senhor. Infertilidade. Você se derrete como cera diante do poder de Deus, diante de Deus. Infertilidade, você se derrete como cera diante do poder de Deus. Mioma, você se derrete como cera diante do poder de Deus. Problema nas pernas, encurtamento, você se derrete como cera diante do poder de Deus. Conta bancária. Pobreza, miséria. Falta. Você se derrete como cera diante do poder de Deus. Miséria, pobreza. Vocês saem porque Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E eu declaro riquezas. Eu declaro abundância indo e vindo na minha vida e na sua casa. Eu declaro provisão monetária, dinheiro. Dinheiro chegando nas suas mãos. Dinheiro. Quantias financeiros. Valores específicos. 90, eu vejo 99 mil. 90 mil reais, eu não sei. Eu vejo esse valor, 9 relacionado ao 9 disponível. Pega, porque é seu. Ele é poderoso. E os montes. Qual é o seu monte? Qual é o seu monte? Se derrete como cera. Diante de Deus, diante do Altíssimo, do Poderoso, do Soberano, os montes se derretem como cera diante do poder de Deus, diante do Deus Altíssimo. Não existe impossíveis para Ele. Receba o seu milagre, receba a sua mudança, receba a sua casa própria, receba em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus, escritura, papéis assinados. Receba novos órgãos, ossos novos. Receba restauração nos seus ossos. Osteoporose se derrete como cera diante do poder de Deus. Diante do poder de Deus, os montes se derretem como cera. Aleluia. Receba do Senhor Jesus. Receba. Amanhã nós estamos de volta. O apóstolo Heber Rodrigues, amanhã, de domingo a quarta, nós estamos aqui de volta.
pregando a palavra de Deus, o evangelho simples da fé, a vida no Espírito. Aleluia. Siga lá, você que ainda não me segue no meu YouTube, eu quero pedir aqui pra vocês, sei que nós estamos um pouquinho atrasada, me segue lá no meu canal do YouTube. Eu preciso chegar a um número de seguidores para a gente poder fazer transmissão ao vivo lá. Me segue lá. Aqui na bio desse Instagram tem lá. Tem outras palavras ali disponíveis para você, mulher. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Foi maravilhoso. Fica aí, você recebeu tudo. Tenho certeza que você recebeu. Tenho certeza absoluta. Absoluta de que você recebeu tudo que você precisava. Você que vai ouvir essa live, recebe também em outros horários. Compartilha. É o poder de Deus. Os montes se derretem como cera. Fabíola, Dani, beijos. Muito obrigada sempre, minhas irmãs queridas, pela confiança. Joelita, sem palavras. Pastora Maria da Cruz. Recebe o Tiago Rondon. Ah lá, o Tiago tá colocando, o chiquérrimo. Iula Rodrigues, o canal. Segue lá. Você que ainda não me segue. Às vezes eu esqueço de falar. Gente, eu não sou boa. Aliás, eu sou boa sim. Eu retiro o que eu disse. Eu sou boa sim. Em lembrar vocês de me seguirem lá. No canal também no YouTube. Iula Rodrigues. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha um final de semana maravilhoso. E até amanhã, 20 horas, com o apóstolo Heber Rodrigues. Fique com Deus.